Então, quem manda bilhetinho, coraçãozinho, etc. Tá? Mas nós temos, como o que importa são as cargas externas do coração, então se o coração está completamente sem atividade, externamente eu tenho cargas positivas. E internamente dos meus miócitos eu tenho cargas negativas. Mas o coração está em repouso. Tá? Bom, o que vai acontecer? O nódo sinoatrial vai despolarizar, gerar atividade elétrica. E essa atividade elétrica vai ser transportada para onde? Ser transmitida para as células atriais. Então essa região inicial do coração é onde eu vou ter cargas negativas externamente, não é que a região começou a despolarizar primeiro do coração? Dessa maneira eu tenho diferenças de cargas elétricas. Consequentemente eu vou ter uma força elétrica sendo formada nessa região. E essa força vai de negativo para positivo, né? Formando-se então o quê? Um campo elétrico nessa minha região. Veja, vários vetores elétricos estão sendo formados nessa região, de negativo para positivo. E por que eu estou começando aqui nessa região, novamente? Porque é aí que inicia-se a atividade elétrica no coração. Todo mundo está acompanhando? Sim? Bom, se eu pegar uma somatória de campos elétricos, eu posso formar um vetor resultante aí. Certo? E a somatória, eu vou ter esse vetor resultante com essa direção e esse sentido. A intensidade eu não sei dizer qual seria aqui. Tá? Mas eu tenho uma direção nesse sentido. E vejam que essa direção é do nódo sinoatrial em direção ao nódo atrioventricular, que é por onde o caminho, por onde o potencial de ação tem que ser percorrido através da condução dessa atividade elétrica. Bom, com essa ideia física, um pesquisador chamado Einthoven bolou um chamado triângulo de Einthoven, onde o coração seria um centro de um triângulo equilátero dado entre o braço direito, o braço esquerdo e a perna esquerda. Tá? Um triângulo de 3 lados iguais, onde o centro seria o coração. Onde ele vai converter esse vetor resultante, que é um plano tridimensional, porque o coração é um órgão tridimensional, num plano bidirecional, de 2 lados. Para ficar mais fácil o entendimento de um vetor que tem uma certa direção, um certo sentido, mas ele está num plano tridimensional. E ele vai converter isso num plano bidirecional. Como que ele fez isso, então? E aí, mais do que isso, conhecendo 2 lados do meu triângulo, ele pode calcular o 3º lado do eletrocardiograma, ou de uma determinada onda. Então, voltamos para o nosso triângulo, certo? Quer dizer, desculpa, voltamos para o nosso coração. E agora, esse coração que iniciou uma despolarização, gerou-se um vetor resultante com uma certa direção, um certo sentido, tá certo? Tridimensional, colocamos dentro de um triângulo, que é o chamado triângulo de Einthoven. Onde eu vou colocar eletrodos nos extremos. No braço direito, no braço esquerdo e na perna esquerda. Vocês já devem ter feito o eletrocardiograma, vocês colocam eletrodos nos braços e nas pernas. Tá? E daqui a pouco eu explico por que se coloca nos 2 braços e nas 2 pernas também. Aqui eu vou explicar somente nos braços e numa única perna. Tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vetor, que tem essa inclinação, essa direção, esse sentido, e vou converter em planos horizontais. Tá bom? Então desse ponto eu vou converter para esse ponto, desse para esse, ou desse para esse ponto. E vou ter as chamadas derivações do eletrocardiograma. Então, se a gente partir para a primeira derivação, chamada derivação 1 do eletrocardiograma. O que nós vamos ter nessa derivação? No meu braço direito, vou ter uma polaridade negativa, certo? No meu braço esquerdo,
uma polaridade positiva. E na minha perna esquerda seria o neutro. Tá bom? Fechei um circuito. Bom, esse vetor que tem essa direção e esse sentido vai ser transposto agora para esse plano onde eu tenho o lado, uma polaridade negativa e positiva. E é isso que eu faço. Eu vou transpor esse vetor, traçando linhas horizontais para o plano entre a polaridade negativa e positiva, e aí eu tenho uma onda de tal magnitude. Certo? Então essa é a derivação 1. Vejam que eu tenho a onda P. Eu estou descrevendo a onda P do eletrocardiograma. Tá? Ótimo, e daí eu tenho essa onda convertida nesse plano. Bom, o que acontece se eu for para a derivação 2? Eu simplesmente vou mudar as polaridades. Certo? Na derivação 1, o braço direito era negativo e o braço esquerdo era positivo. Na derivação 2, agora o braço direito continua negativo, mas a perna esquerda vai ser o positivo. E o meu braço esquerdo é o neutro. Isso automaticamente é mudado nos sistemas dos eletrodos colocados nos membros. Tá? E aí eu vou pegar esse meu vetor e vou transpor ele para esse plano agora, onde eu tenho as polaridades negativas e positivas. E se eu fizer a derivação 3? Agora o meu braço direito é neutro, o meu braço esquerdo é negativo e minha perna esquerda é positiva. E aí eu vou pegar esse vetor e vou transpor ele para o lado onde eu tenho as polaridades negativo e positivo. Vou transpor ele para esse lado do meu triângulo. Então, se eu olhar as 3 derivações, é isso que eu tenho. Então, eu mostrei a derivação 1, não é? Que eu vou transportar esse vetor para essas polaridades. E aí eu tinha essa magnitude de evento. Tá? Se eu vou transpor para a derivação 2, veja que eu estou indo para esse lado e veja que esse vetor tem um maior tamanho. Tá? Simplesmente porque eu estou convertendo ele para um outro plano. E se eu olhar na derivação 3, veja, bem pequenininho, a onda P. O porquê é importante as várias derivações? Percebam que eu tenho diferentes tamanhos de ondas do eletrocardiograma, certo? Não é? Mas a onda é a mesma. É a mesma onda, só que com tamanhos diferentes. É a onda P. Veja, eu estou transportando um vetor resultante do campo elétrico formado na parte inicial de despolarização do átrio para 3 planos horizontais. Como eu tenho que passar linhas perpendiculares ao meu vetor, e ele tem uma certa inclinação, uma certa direção e um certo sentido, quando eu passo ele para os planos horizontais, veja, porque eu passo essas linhas perpendiculares ao vetor, eu vou criar tamanhos de ondas diferentes nos 3 planos. Isso é importante saber, porque assim, vocês podem, quando vocês vão pegar um eletrocardiograma, vocês vão ter 12 derivações do eletrocardiograma. Tá? Se vocês pegarem um eletrocardiograma completo. São 6 derivações chamadas dos membros e 6 derivações chamadas cordiais. Que eu nem vou entrar em detalhes com vocês o que seriam as derivações cordiais. Tá? Mas as derivações do o princípio é basicamente o mesmo. Mas o importante é saber que eu preciso olhar para as 12 derivações, porque imagina que eu vou pegar um eletrocardiograma e eu só vou olhar essa derivação 3. E aí vocês vão olhar e falar assim, nossa, a despolarização do átrio está muito pequena em termos de voltagem. Provavelmente, esse paciente tem um problema de geração de potencial de ação no nódo sinoatrial, o átrio dele não está despolarizando direito. Encaminha ele para um cardiologista urgentemente. E na verdade não é. Se você olhar a derivação 2, ela vai estar numa certa magnitude, na derivação 1 ela está com uma outra magnitude. Então você tem um parâmetro de como são essas derivações no eletrocardiograma. Tá? Veja, o coração é um órgão tridimensional que está aqui no tórax. Tá? Você não pode confiar em apenas um plano horizontal a funcionalidade
Ficou claro? Não. Então vejam, como eu comentei, são 12 as derivações do eletrocardiograma. Sendo 6 dos membros, eu mostrei 3 derivações. Quais seriam as outras 3? Seria trocar a perna esquerda pela perna direita. Aí você teria mais 3 derivações. Tá? Diga. A derivação 3 da perna esquerda, no caso desse slide, vai ser sempre igual para todos os pacientes, certo? Sim. Porque Por pacientes normais, sim. Ah, tá. Então, tipo, numa condição patológica... Mas daí a 1 também vai estar alterada, a 2 também vai estar alterada, a 4, a 5, a 6, as derivações pré-cordiais vão estar alteradas. Então, assim, o conjunto do eletrocardiograma como um todo vai estar alterado. E aí você pode ter uma análise geral e saber, tá? Então vejam aqui, isso aqui seria como seriam as ondas do eletrocardiograma, né? E aí nós temos aqui 2 ciclos cardíacos, tá? Vocês concordam que aqui é um ciclo cardíaco e aqui é um outro ciclo cardíaco? Porque o que nós temos aqui? Despolarização do átrio, despolarização ventricular, repolarização do ventrículo. Então o coração despolarizou o átrio, despolarizou o ventrículo e repolarizou o ventrículo. Ele está pronto para quê? Para uma nova despolarização. De quem? Do átrio. Certo? Então, se eu olhar o eletrocardiograma, é possível eu ver nesse aqui um ciclo cardíaco completo. Tá? Então, o coração aqui despolarizou, contraiu, injetou sangue na circulação. Ele relaxou, recebeu o sangue de volta da circulação, despolarizou, contraiu e injetou sangue. E veja que nós temos intervalos, né? Então é possível ver o intervalo PR, que é um tempo, o início da despolarização do átrio e o início do complexo QRS. É o início é o tempo de despolarização atrial, como o Leonardo tinha comentado. O intervalo QT, entre o início da despolarização ventricular e o final da repolarização do ventrículo. Então é o tempo que o ventrículo recebe atividade elétrica, contrai e repolariza. Tá? Intervalo PP, entre uma onda P até a próxima onda P. É o tempo que o átrio leva para despolarizar e repolarizar e iniciar um novo período de despolarização. O intervalo RR, o início da despolarização ventricular. Então vocês concordam que se eu olhar do intervalo R, que é a despolarização do ventrículo, até o outro intervalo R, se eu souber esse tempo, eu tenho o tempo de um ciclo cardíaco. Não é? O ventrículo despolarizou, o ventrículo repolarizou, o átrio despolarizou, o ventrículo despolarizou novamente. E nesse tempo total, eu tive quem? Além das atividades elétricas, eu tive as atividades mecânicas também. E a ejeção de sangue para a circulação. Tá?